Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos já no dia 1º de julho de 2017. Na verdade, eu estou gravando um dia antes, né? Mas para o dia 1º. E o dia 1º vai cair no sábado, né? Deixa eu confirmar aqui só. Estamos exatamente. Vai cair num sábado e diante disso eu vou pegar os assuntos da sexta-feira, né? Gente, é tanta coisa. Ele voltou, I'll be back, I'll be back. Não é o Exterminador do Futuro. É a Aécio Neves. A Aécio Neves voltou. E aí eu vou dizer assim, não dá para saber se a gente fica feliz ou não com uma situação dessas, né? O governo ganha com isso, se fortalece e tudo. Inclusive, Conde Drácula, né, o nosso querido presidente da República, pode também dizer que vai ressurgir dos mortos da mesma maneira. Ele provavelmente, muito provavelmente, vai passar por essa prova de fogo também. Ele diz assim, não vencerão, não passarão, isso e aquilo, e por tudo que está acontecendo, a gente pode começar a encomendar pizza lá em Brasília. Né? Uma vez eu fui num congresso lá de combate à corrupção lá em Brasília. No primeiro dia a gente chegou tarde demais, a única coisa que tinha aberta lá, que nem o restaurante estava aberto mais no hotel, acabou dando pizza. O primeiro dia em Brasília, tudo acabou em pizza. Então, chegou uma certa hora lá em Brasília, a única coisa aberta é pizzaria. Aí tudo acaba em pizza. É daí que surge o termo. E é bem assim mesmo que acaba acontecendo numa situação dessas. Porque o que acontece? O último dia, antes do recesso do judiciário, o ministro Marco Aurélio Mello soltou Aécio Neves. E deste modo nós temos aqui uma situação que não é a mais agradável. Ele soltou na véspera do recesso do judiciário. Isso significa o quê? Significa que a presidente Carmen Lúcia pode até rever essa questão, mas não vai. Significa que ela ficou numa berlinda, porque é um ministro dizendo que ele deveria ser preso e outro ministro do STF dizendo que é o Edson Fachin, e outro ministro dizendo que ele deveria ser solto. O que deveria passar, na verdade? Deveria passar pelo pleno, por uma discussão. Mas um desfazendo, um desqualificando a postura do outro. E aí teria que ter votação para poder definir essa questão. Então alguém vai ter que chamar isso, mas só depois de agosto. Neste meio tempo, o Aécio Neves fica na situação que está. É claro que os colegas dele podem entrar com uma questão da comissão de ética, isso e aquilo, mas já teve 2 processos arquivados a esse respeito lá no Senado. Então a coisa anda neste ritmo. E é um acordão para que o PSDB apoie o governo do PMDB e as reformas nesse sentido, para proteção de Aécio Neves, que surtiu efeito. Na última hora, ao apagar das luzes, 30 minutos antes do encerramento das atividades, antes do recesso do judiciário,
o Marco Aurélio Mello foi lá e abriu uma situação contra a decisão de Edson Fachin, em favor de Aécio Neves e da família de Aécio Neves. Então soltou a irmã, soltou o primo, né, soltou todo mundo, e o próprio Fachin tinha soltado o Rocha Loures em favor da situação, porque ainda falta muito tempo para se julgar a questão do Temer, e ele realmente não tem nada que possa, ele já perdeu o cargo, isso e aquilo, né? Ele simplesmente vai estar solto também. Então, Temer beneficiado com a saída do Rocha Loures, Aécio Neves beneficiado e pode conversar com a irmã está com prisão domiciliar, mas ele pode sair, pode ir para onde quiser, pode fazer o que bem quiser, e voltou ao cargo de senador da República. Não necessariamente vai voltar à presidência do PSDB, porque se voltar à presidência do PSDB, significa que o PSDB está apoiando o Aécio Neves. Se não voltar à presidência do PSDB, quer dizer que ele não está apoiando. No entanto, é mais confortável ao PSDB neste momento deixar a coisa como está. Ele está sob investigação, é melhor deixar ele desse jeito, né? Não necessariamente prejudicar o partido em relação à imagem de Aécio Neves. Ele continua sendo uma liderança indiscutível dentro do partido, ele foi pré-candidato à presidência da República, né? Pode se safar dessa sim, e pode dar uma grande pizza nesse processo todo. Pizzaria Brasília, né? Enquanto isso, Michel Temer ganhou agora na Comissão de Constituição e Justiça a reforma trabalhista, que está no Senado. Com o retorno de Aécio Neves, fortalece a questão do acordo que ele tinha feito com o PSDB, fortalece os acordos no momento fundamental das questões das votações do projeto de reforma trabalhista e reforma previdenciária, demonstra a força do governo nos momentos finais antes do recesso parlamentar e possibilita tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária avançarem rapidamente antes mesmo de qualquer situação. Com isso, o governo cria dividendos políticos para suportar pelo menos até o final do ano essa situação, e pode estar engavetando aí as ações contra o presidente da República de questão de corrupção, e contra Aécio Neves também em relação à corrupção. Vão surgir novas acusações? Vão ser partilhadas essas acusações? Sim, mas com o retorno de Aécio Neves ao Senado, dificulta consideravelmente o avanço disso dentro do Congresso Nacional. Vislumbra-se aí uma grande pizzaria, né? E eu vou colocar agora a imagem de Aécio Neves como o exterminador do futuro, porque ele parece estar exterminando o futuro das investigações contra o governo de Michel Temer, ou seja, o acordo entre PSDB e PMDB faz retornar a questão da sobrevivência PMDBista, aquela habilidade que eu disse do exoesqueleto, que tem a ver também com a figura do exterminador que eu falei, né? Então, o exoesqueleto, né, os sobreviventes, eles sobrevivem a tudo. O Aécio Neves, meio que na convivência com o PMDB, acabou adquirindo essa situação também, ou pela proteção do PMDB, pelo PMDBista Michel Temer, os sobreviventes conseguiram dar a volta por cima nesse processo. Isso demonstra claramente um aparelhamento de Estado, isso demonstra claramente processos de corrupção no sistema eleitoral, na política brasileira, né? No entanto, as regras do jogo estão sendo jogadas nas formas da lei, por incrível que se pareça. As leis permitem essas manipulações hoje no Brasil, né? Isso indigna o povo brasileiro,
Isso não deixa ninguém feliz. Uma situação dessas não deixa... A gente vê claramente aí Rocha Loures recebendo uma mala de dinheiro, uma situação dessas. A gente tem as gravações de Aécio Neves, as gravações de Michel Temer. E a gente sabe que eles são culpados, no entanto, apesar dessa situação, que a gente está vendo isso, que a imprensa está expondo isso nas redes sociais a todo momento, né? Nós, apesar de vermos todas essas situações, a gente tem que fazer de conta que não sabe de nada. Por quê? Porque a justiça brasileira define as regras do jogo, as regras da lei, apesar da injustiça que está acontecendo, né, e das situações que estão acontecendo. Qual é o risco disso vingar, de entrar nessa situação? Por que eles estão alegando que isso tem que acontecer? Né? Pela questão da governabilidade, porque senão colocaria o Estado Nacional em risco em relação às administrações, as possíveis administrações de aventureiros dentro do Congresso Nacional, que existe ainda uma instabilidade que a qualquer momento pode se tornar um parlamento favorável ao governo anterior, né? Então, diante deste quadro, é preferível a administração até o final deste mandato de Aécio Neves, de Michel Temer e dos seus aliados, desse grupo, que não é o melhor dos grupos, mas é o que temos para o momento, né? É o que parte do judiciário entende, é o que parte do legislativo entende, e é a desculpa do Michel Temer e do Aécio Neves a esse respeito. Então é isso que está acontecendo. Nós temos este cenário até neste momento. É uma coisa desagradável, porque nós brasileiros percebemos que existe corrupção no nosso governo. E o que é pior de tudo, né, as articulações não estão favorecendo uma segunda queda, que deveria acontecer. Deveria acontecer segunda, terceira, quarta, quinta queda. A gente deveria fazer limpeza da corrupção nacional. A única forma de fazermos a limpeza dessa corrupção nacional que vislumbramos a médio e longo prazo são as eleições de 2018, que estão comprometidas com Gilmar Mendes, que é favorável a esse processo todo de corrupção e defendeu a corrupção no momento que deixou de julgar a chapa Dilma Temer. Então tudo isso faz parte de um grande bolão que estão leiloando a nossa justiça e a nossa democracia. E isso aí, como venho dizendo, nós temos uma diafamenoscracia. Nós temos um governo dos corruptos, nós não temos um governo democrático de fato e de direito. A prova disso é essas articulações à sombra do próprio judiciário, ou seja, na última hora, no apagar das luzes do recesso parlamentar, um só ministro do judiciário deixa os 11 de calça na mão, de saia justa, ou coisas assim nesse sentido, né? Esses ditados que fazem com que as pessoas se sintam vexadas, vexatórios, né? Posturas vexatórias, né? E esse único ministro acabou agindo desta maneira, prejudicando todo esse processo. No mesmo modo, o próprio Edson Fachin também, ao liberar o Rocha Loures, acaba também indo nessa mesma conduta, ou seja, os dois no mesmo momento, na mesma situação, ao apagar das luzes, acabaram beneficiando tanto o Aécio Neves como o Michel Temer. O que acontece numa situação dessa? Como é que a gente se sente diante disso? A gente se sente muito mal, né? A gente se sente como assim, olha, quando é que vocês vão resolver isso? Só lá em agosto, depois que eles voltarem, né? Então até lá, e eles também vão entrar em recesso, né? Mas antes eles querem votar algumas reformas, isso aqui. E se aprovar, e com tendência a aprovar agora com o retorno de Aécio Neves,
com tendência a aprovar, o que vai acontecer? Eles vão aprovar a reforma trabalhista, avançar na reforma previdenciária, se não aprovar também a previdenciária, a toque de caixa toda essa situação. O que vai beneficiar o governo quando eles retornarem para discussões, isso e aquilo, vai estar a situação já estabilizada em relação a essas reformas. Eles vão estar positivo esse negócio, vai estar avançado, e aí eles vão poder pegar mais leve com essas questões, né? Aí já vai estar articulado, vai estar melhor articulado nos bastidores, até lá, toda essa questão. Então a tendência é essa, a tendência é de uma grande pizzaria, né? De que todos aqueles acordos que foram pré-estabelecidos nos bastidores entre PMDB e PSDB vingaram, tiveram êxito, lograram êxito, né? Então foram exitosos, né? Do ponto de vista de lograr êxito, né? Isso foi algo que a gente já estava pensando que talvez não acontecesse, uma vez que as coisas estavam caminhando para o combate à corrupção nacional. Acabou não acontecendo do jeito que a gente queria. Acabou não acontecendo, né? Quem sai perdendo com isso? Luiz Inácio Lula da Silva sai perdendo, tá? O PT sai perdendo, os grupos de esquerda saem perdendo, né? Se fortalece o atual governo, que é oposição ao governo anterior. No entanto, fica claro, existe ainda corrupção no Brasil, ainda que nós combatermos este mal no país. E fica muito claro isso, está muito exposto isso. O jeitinho brasileiro de se manter no poder a qualquer custo, de qualquer jeito. Esse tipo de governo não cabe mais ao Brasil. Esse tipo de postura, esse tipo de situação demonstra claramente que nós não vivemos em uma democracia, e sim em um governo de corrupção. Claramente um governo de corrupção, onde o que nós percebemos aí é a manipulação dos interesses políticos nacionais, né, para a manutenção do poder a qualquer custo. Isso não serve mais para nós brasileiros. Cabe aí a manutenção do controle social cidadão e o protesto veemente contra esse tipo de postura. Então, apesar de que as manifestações que foram para a rua ontem são manifestações de sindicatos, isso aquilo, essas manifestações elas não nos agradam, essas manifestações não nos pertencem. Contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, não, nós até queremos essas reformas, né? O povo, a grande maioria do povo brasileiro precisa dessas reformas, mas elas estão sendo feitas por grupos de pessoas que não nos representam, e elas estão sendo feitas de forma meia boca, né? Por conta disso. Então, mesmo que saiam essas reformas, mesmo que a gente consiga dar a volta por cima, que o país consiga retornar a um certo padrão de qualidade, a gente não pode ter mais de volta o PT, e a gente não pode ter mais de volta nem o PMDB. E diante desse quadro, o próprio PSDB fica comprometido também. Porque o que acontece? O retorno de Aécio Neves acaba prejudicando o PSDB. Acaba prejudicando de uma forma ou de outra, mesmo que ele não seja o presidente do PSDB neste momento, prejudica um pouco menos se ele não for, mas igual prejudica. Porque ficou claro que uma parte do PSDB está comprometida diretamente com o PMDB, né? E possivelmente com esse processo de corrupção do judiciário também, que tem aí a clara expressão de que há uma relação direta da corrupção com o judiciário. Está exposta a situação. Então, o que nós temos como resolver uma situação dessa, se não o pleito de 2018? Comprometido com Gilmar Mendes, que também favoreceu o governo do PMDB. É complicado esse cenário nacional, né? E quem olha de fora, quem olha de outros países, isso diz assim, mas o Brasil não tem mais jeito, não tem mais solução. Existe uma solução para essa diafaminoschracia, que no meu entendimento seria um estado de exceção por tempo indeterminado, onde limparia essa casa de todas essas sujeiras que estão por aí, né?
mas isso tem que ser clamado pelos movimentos populares, sociais, né, das redes sociais, que eu venho clamando que vocês façam a parte de vocês, porque eu venho comunicando isso há um certo tempo já, né, explicando, dando o cenário de como a situação está, e hoje ficou muito claro isso, esse vídeo que eu estou fazendo ficou muito exposto isso, essa situação não é nada realmente agradável, infelizmente. Né? Nós estamos vendo a cada dia que passa, e nesses últimos dias principalmente, foi uma das piores semanas para o governo, com certeza, ao mesmo tempo que termina ela de uma forma proativa para o governo, positiva para o governo, demonstra, expõe claramente as suas feridas. Né? Ele é um governo corrupto, fica muito claro isso. E pior, a alternativa é ainda pior que aquela, porque foi os 4 governos consecutivos do PT e de seus aliados. Ou seja, a gente sai da chaleira, né, direto para o fogo. Ferve de um lado, queima do outro. Não dá, não tem o que fazer. Tá? É aguentar até o final ou torcer e se organizar para a gente tomar alguma providência através do chamado estado de exceção das forças, né, militares, que eu entendo seria talvez a solução, forças de Estado para evitar a corrupção de governo, uma vez que nós venhamos a declarar e reconhecer através de entidades como a OAB, a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação dos Juízes Federais, caso entidades como essa levantasse a bandeira em nome do povo brasileiro, assumindo, declarando, nós não temos uma democracia, não está declarado aqui uma democracia, porque há comprometimento e aparelhamento ideológico, a participação de movimentos de crime organizado dentro do próprio judiciário, do próprio executivo e do próprio legislativo. Se houvesse esse entendimento e essa compreensão por parte dessas entidades, talvez a gente tivesse uma ação das forças de Estado contra as forças de governo para agir em prol do resgate democrático nacional. Como eu não estou vendo nada disso acontecer, a gente vai ter que aguentar até ver o que pode acontecer, apesar de que eu não acredito no pleito de 2018 seja totalmente isento. O risco é de nós sermos aí sabotados por Gilmar Mendes. Eu não confio no Gilmar Mendes. Ele deveria, no mínimo, ser cassado. No mínimo, ser cassado. E se fosse cassado, aí eu talvez acreditasse um pouco mais no pleito de 2018. Que eu não acredito na isenção deste pleito por conta de que o presidente, no meu entendimento, faz parte do processo de corrupção nacional. O presidente do TSE, né, Gilmar Mendes. Eu não estou medindo palavras para dizer isso, porque a postura dele, a conduta dele diante da votação, no meu entendimento, foi pífia, foi fraca, foi ignóbil. Ele simplesmente agiu com interesses ideológicos para manter a corrupção, com a justificativa das mais pífias que existe, né? Que o governo deveria ser mantido para preservar a ordem pública. Na verdade, ele está preservando a corrupção pública, não a ordem. É o meu entendimento como técnico em ciências políticas. Ele pode ser juiz, mas eu sou profissional da minha área e eu identifico corrupção de longe. Esta ação dele foi de manutenção da corrupção. E se me processar por conta disso, eu vou levar até a última instância. O senhor vai ter que provar, senhor Gilmar Mendes, que o senhor não agiu dessa maneira, porque aí no momento que o senhor me processa, o senhor vai ter que também justificar a sua atitude, a sua postura. É isso, entendeu? É assim que funciona. O senhor vai ter que provar a sua postura foi correta junto a seus pares, porque eu vou levar até a última instância esse tipo de coisa. Eu tenho direito democrático de opinião, livre direito de opinião. A minha opinião é que o senhor é corrupto.
e que o senhor não deveria estar nesse cargo. O senhor não poderia estar nesse cargo. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.